Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Salve, salve, senhoras e senhores, que honra, hein? É o terceiro episódio de Os 10 Mil Deles. Eu sou Leonardo Levati e ao meu lado, Carlos Castrucci. Tudo bem, Carlos? Tudo sim, Léo. Já tava aqui na expectativa de mais um episódio. Eu também, confesso. Não só eu, muita gente. Então vamos para mais uma. Sente só o que a nossa equipe preparou para esse episódio. 11.220, sim, subiu de novo. Assim eu vou ficar mal acostumado, hein? Mais uma semana positiva para o nosso dinheiro investido, patrimônio subindo e a galera querendo saber um pouco mais da estratégia do Carlos e das estratégias em geral para uma boa performance no mercado de ações. Tem carteira de notícias, a divulgação do vídeo da reunião ministerial encabeçada pelo presidente Jair Bolsonaro. Investimento estrangeiro com o pior abril em 25 anos. Plano de reabertura gradual do comércio em São Paulo divulgado. Quais as reações do mercado? Tem entrevista exclusiva com o economista Roberto Luiz Troster. Vamos descobrir quais são os possíveis cenários no pós-pandemia e quais as lições que a Covid-19 impõe à economia mundial. Como fica o Brasil nisso tudo? Tem conceito? Você vai dar um segundo passo na compreensão do que é a Bolsa de Valores. É o beabá da Bolsa. E tem mais uma edição do Ibovespa. O que ninguém viu, o Caio Melo flagrou. Então vem com a gente, é hora de investir bem o seu tempo. O reality do investidor já começou. A carteira deles. E é com muito entusiasmo que a gente inaugura mais um programa, mais um episódio. Afinal de contas, o patrimônio cresceu e cresceu em 5,6%, já chegando a R$ 11.220. Começou 10 mil, já está em 11.220. É festa, é alegria toda semana, Carlos. Tá bom demais assim, hein? Eu gostaria que fosse, Léo, mas é uma coisa que a gente não pode esperar, tá? Essas duas últimas semanas que a gente vem vivendo, a gente viu uma alta muito forte nas bolsas ao redor do mundo. E por quê? Por dois principais motivos. O primeiro é que a gente está com preços deprimidos das empresas negociadas em bolsas, por conta da pandemia que trouxe toda essa apreensão que a gente está vivendo. E segundo, porque houve uma melhora na percepção de risco dos investidores, com expectativas cada vez maiores de reabertura das economias. É importante destacar, porém, que essa alta não pode ser levada como o que deve acontecer daqui em diante. Apesar da gente estar vendo essa valorização sequencial, a incerteza continua grande e a gente pode acabar sofrendo alguns tropeços durante esse período. Quando a gente olha para o Ibovespa, Carlos, o índice que fotografa como variou a Bolsa de Valores brasileira, a gente nota um crescimento de 4,7%. Nossa carteira conseguiu superar em 0,9% o crescimento que já foi bem positivo do próprio Ibovespa. A gente não consegue medir a qualidade da nossa carteira e da gestão dela semana a semana. Eu diria que, inclusive, pode ser simplesmente a sorte que tem feito a gente subir mais do que o Ibovespa nessas 2 semanas. O importante vai ser a gente observar como a nossa carteira evolui em relação ao Ibovespa no longo prazo. Isso a partir de 2, 5, 10 anos. É aí que a gente vê a geração de valor de verdade. E se a gente pegar o dólar, Carlos, a gente vai notar, flagrar uma variação negativa de 4,2% frente ao real. A moeda americana se desvalorizou em comparação com a moeda brasileira. O que é que influencia principalmente o dólar para que ele se valorize ou se desvalorize em comparação com o real? Bom, Léo, existem várias variáveis e conceitos de precificação do dólar. Mas no curto prazo, que é o que acontece de semana a semana, é a simples lei da oferta e da demanda. Então, se tem mais gente comprando dólar do que vendendo, o dólar tende a subir. Se tem mais gente vendendo dólar do que comprando, o dólar tende a cair. Então, o que aconteceu nessa semana? Essa redução na percepção de risco para investir no Brasil, inclusive, fez com que houvesse uma entrada de dólar de investidores essa semana maior do que o que saiu. Por isso, causou essa desvalorização.
Entrando mais dólar no país, lei da oferta e da demanda, diminui-se o preço do dólar. Nos próximos episódios, o Carlos vai continuar trazendo outros elementos que ajudam a gente a entender a valorização e a desvalorização da moeda americana. Agora, mergulhando mais na nossa carteira, Carlos, na estratégia desenhada por você. Qual foi a empresa que mais contribuiu para esse crescimento que a gente flagrou no nosso patrimônio? Então, Léo, a empresa que apresentou maior valorização no preço das ações essa semana foi a Iochpe Maxion. E muita gente deve estar se perguntando agora o que é Iochpe Maxion. Pouca gente conhece pelo nome, mas eu tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes usa com bastante frequência. A Iochpe Maxion é uma das maiores produtoras de rodas para veículos leves e veículos pesados no mundo. Então, assim, eu até faço uma provocação do porquê eu investi nessa empresa. Você pode questionar que os carros ou qualquer outro veículo podem vir a trocar de motor, vai ser elétrico, vai ser autônomo, não vai. Mas uma coisa você não questiona. Os carros vão continuar existindo e eles vão continuar tendo rodas. Então, olhando para o longuíssimo prazo, você ter uma empresa dessa na carteira, você sabe que ela tem uma capacidade de gerar valor por muito tempo, provavelmente mais do que a minha vida. E além disso, uma outra preocupação que a gente pode ter, mas e se cair a produção de carros aqui no Brasil? Como que a gente faz? A Iochpe Maxion, ela tá com fábricas em todos os principais centros do mundo. A receita dela é super diversificada. Então ela tem fábricas no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Europa, na China. Ela está em todos os lugares, ela não depende de acordos comerciais entre países. Então é uma empresa que eu considero como defensiva, porque o mercado dela é defensivo e ela está exposta a todos os continentes. Por isso o meu investimento nela. É bom notar, se é uma empresa que também produz rodas para veículos pesados, também está incluso na conta ônibus, transporte público de massa. Interessante o raciocínio. Carlos, qual a empresa que menos se destacou na nossa carteira essa semana? Bom, a empresa da nossa carteira que contribuiu negativamente essa semana foi a Vale, a mineradora. A tese dela eu posso contar em um episódio futuro, mas agora eu vou falar um pouco mais do porquê ela se desvalorizou. A Vale, como vocês sabem, o principal produto dela é o minério de ferro. Ela está muito ligada à economia chinesa, que é a principal compradora dos seus produtos. E lá na China, a gente teve uma certa percepção de que as coisas podem não ir tão bem quanto poderiam, e por isso o minério de ferro, que é utilizado para a produção de aço e muito utilizado na indústria, apresentou uma pequena desvalorização nessa semana que contribuiu para essa queda no preço da Vale. Eu fiquei curioso para entender melhor por que a Vale faz parte da nossa carteira de investimentos, mas como você mesmo antecipou, numa próxima ocasião você explica. Agora, refletindo um pouquinho sobre a semana, eu estou aprendendo a investir e aprendendo a manejar as emoções. O dia em que foi divulgado o vídeo da reunião ministerial comandada pelo presidente Jair Bolsonaro, eu não sabia como o mercado reagiria, até aí entendo que ninguém sabia, mas conforme o vídeo foi divulgado, ao contrário do que eu imaginava, o mercado reagiu positivamente. Foi o dia mais imprevisível que eu tive nessa semana dentro do meu diário de investidor. Já é gancho para a gente falar dos principais fatos da última semana. Carteira de notícias. E nós começamos pelo fato que eu antecipei há pouco. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, divulgou praticamente na íntegra o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro. A expectativa era um avanço nas investigações sobre a possível interferência dele na Polícia Federal. Trechos que comprometeriam relações diplomáticas com outros países foram deixados de fora. A leitura do mercado, Carlos. A leitura do mercado foi, de certa forma, positiva, porque o mercado precifica todos os potenciais riscos ao se investir em qualquer bolsa, empresa e por aí vai. E um risco que estava sendo precificado no mercado era o risco de uma abertura de um processo de impeachment
que atrasaria ainda mais os processos de reformas estruturais do país e por aí vai. Como na leitura do mercado o vídeo não apresentou nenhum fato que justificasse uma abertura de processo de impeachment, esse fator de risco foi tirado de lado e fez com que a bolsa subisse. Os investimentos diretos no Brasil atingiram o pior resultado para o mês de abril em 25 anos. Isso significa que os investidores estão cada vez menos dispostos a colocar dinheiro no país. O Banco Central ponderou que o resultado negativo está ligado à cautela do mercado com as incertezas econômicas do atual contexto de pandemia. Além disso, de acordo com dados do próprio Banco Central, os investimentos em carteiras do mercado doméstico tiveram fluxo negativo de mais de 7 bilhões de dólares. Essa notícia traz uma fotografia da aversão ao risco que os investidores ao redor do mundo estavam tendo. O que acontece? O investimento direto são investimentos de longo prazo em infraestrutura, em construção. Nesse momento de riscos por conta da pandemia, de incerteza, todos os investidores, tanto em bolsa quanto fora dela, optaram por colocar o pé no freio e deixar o seu dinheiro em ativos mais conservadores. Mas, olhando para o mercado para frente, isso não impactou e nem trouxe uma reação dos principais agentes para agora, porque a bolsa sempre projeta o futuro. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou o plano de reabertura gradativa das atividades econômicas a partir do dia 1º de junho em todo o estado. Divisões foram feitas de modo regional, de acordo com parâmetros de saúde. A reabertura terá 5 fases, nas quais, aos poucos, o comércio retornará. Destaque para a liberação com restrições dos shopping centers. Por enquanto, nenhuma região do estado está nas fases 4 e 5, aquelas nas quais as restrições são quase todas flexibilizadas. Bom, o mercado ainda não reagiu a essa notícia porque ele está esperando para ver qual que vai ser a reação da população quando a flexibilização realmente ocorrer. As pessoas vão voltar a consumir, vão voltar a ir no shopping, ou elas vão continuar receosas, vão continuar em casa. Tudo isso vai mostrar para o mercado o que a gente pode esperar da economia lá na frente. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. E a gente ouve agora uma entrevista que o Caio Melo, nosso produtor, fez com Roberto Luiz Troster. Ele é doutor em economia pela USP, já foi economista-chefe da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e foi consultor do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Em discussão, os desafios econômicos durante a pandemia e o cenário mundial quando ela passar. Fala aí, Caio. É isso, Léo. A nossa conversa começou pelos desafios econômicos que os países emergentes têm enfrentado em meio à pandemia. O impacto da pandemia mudou muito de país a país. Depende de 3 coisas, basicamente. Primeira, de como os governos reagiram. Alguns governos reagiram rapidamente, evitando o número máximo de mortes e pondo a economia na recuperação rapidamente. Nova Zelândia é um exemplo disso. A segunda coisa é da questão financeira, da estrutura financeira de cada país. Alguns países tinham espaço fiscal e espaço de crédito para poder compensar a queda por conta da parada brusca, e outros não. E a terceira é a estrutura das economias, mais ou menos fechadas e com setores mais ou menos vulneráveis à pandemia. O Brasil tem tido um desempenho ruim nesse sentido. As projeções são de que o Brasil perca mais PIB do que a maioria dos países. E em relação ao aumento do desemprego, o economista constrói o raciocínio a partir de 3 ponderações. Primeiro, quais dessas perdas são permanentes e quais são transitórias? Um restaurante que perdeu o movimento por conta da crise, depois que retoma as atividades, retoma a contratação. Segundo, o que são perdas permanentes? Um restaurante que vai à falência, ele nunca mais vai gerar esses empregos. Esses empregos vão se deslocar para outros setores. E terceiro, estruturalmente, quantos empregos estão saindo do Brasil por conta da falta de competitividade da economia brasileira? Só para dar um número, em 190 países, o Brasil está em 124, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, em competitividade.
Então, burocracia, dificuldade em pagar impostos, a carga tributária, a demora do judiciário fazem com que empresas que poderiam se instalar aqui se instalem em países vizinhos e exportem para cá. Essa é outra coisa que tem que ser combatida. O desemprego vai aumentar e é muito triste isso, é dramático, devia ser a prioridade número 1 do governo, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Quanto à queda da atividade econômica global, Troster entende que o Brasil não enfrentará um cenário desfavorável nas exportações. Nesse sentido, o Brasil está mais bem favorecido porque exporta mais commodities. Segunda coisa é que a média é 3%, mas você tem países como a China que vão crescer. Então, e os nossos principais destinos de exportação, a China é o mais importante. Para cada R$1 exportado para a União Europeia, a gente exporta 2 para a China. Então, para cada R$1 exportado no agronegócio para os Estados Unidos, a gente exporta 6 para a China. Então, para o Brasil, o cenário externo não é tão desfavorável assim. Os preços das commodities caíram muito, mas você teve uma desvalorização cambial grande. Então, os problemas do Brasil estão dentro do Brasil, e é isso que tem que ser olhado. Troster comenta o cenário macroeconômico do Brasil, destacando que a economia já não estava bem antes da pandemia. 3 observações são relevantes. A primeira delas é que a economia já estava com uma dinâmica fraca. Cresceu 1,1% no ano passado e cresceu 1,3% nos 2 anos anteriores, seguidos à recessão, quando é sempre esperado um crescimento mais forte. Então, a dinâmica do crescimento estava já fraca e o investimento baixo. Você tem que focar mais no que é importante, emprego em primeiro lugar e segundo, criar capacidade para crescer. O segundo ponto é a questão da dívida. A dívida estava muito alta, está muito alta, e isso é um problema. Tira a capacidade fiscal do governo de agir numa crise. E o terceiro e mais importante dos 3 é a questão da concentração de renda. Os países com renda per capita mais alta do mundo são os que têm menos concentração de renda, focam sempre no longo prazo, inclusão, aumentar a produtividade de toda a economia. Algumas situações vividas no país são vergonhosas, como metade da população não ter esgoto tratado. Tem que se pensar mais numa economia mais robusta macroeconomicamente. A conversa foi finalizada com um comentário de Roberto Luiz Troster sobre os principais desafios a serem enfrentados pelo Brasil no pós-pandemia. O economista entende que há condições para virar o jogo. Primeiro de todos, inclusão. O país não pode viver com a população tão à margem do progresso, enquanto alguns conseguem viver bem, níveis de renda alto, outros não têm acesso ao bem-estar. É inconcebível que um país com a natureza, recursos naturais humanos como o Brasil, tenha gente passando fome. A segunda coisa é o emprego. Não é possível que um país tenha quase 1 em cada 10 habitantes desempregados. É vergonhoso para o país. A terceira coisa é eficiência, fazer o país crescer, aumentar a produtividade. Na média, antes da crise, a projeção de crescimento do Brasil estava bem abaixo da média mundial, vai cair mais. Para isso tem que se aumentar o produto potencial, que é a capacidade de crescer. Isso implica em reformas, ajustes nos gastos, ajustes na oferta de crédito. As perspectivas são boas, o Brasil tem todo o potencial, mas como escreveu Fernando Pessoa, e todo terreno plano tem potencial para um grande palácio. Então é hora de construir esse grande palácio chamado Brasil. Beabá da Bolsa. Carlos, no primeiro episódio você falou um pouquinho sobre a essência da bolsa, o papel que ela tem de organizar as transações do mercado, o preço dos ativos e a relação entre vendedores e compradores. Vamos agora dar um outro passo para continuar compreendendo a complexidade da bolsa de valores. Por exemplo, ativo financeiro. O que é um ativo financeiro? Bom, eu vou começar dando o conceito de ativo, né? Toda pessoa, empresa ou governo tem ativos e passivos e o que sobra ali é o patrimônio líquido que você tem. Um ativo é o imóvel que você tem,
é o computador que você tem, é o carro que você tem. Tudo isso compõe o ativo de uma pessoa, assim como uma ação negociada em bolsa. O que difere um ativo de um ativo financeiro? Ativo financeiro é o próprio dinheiro ou qualquer título negociado no mercado financeiro que possa ser convertido em dinheiro. Eu sei que a premissa para estar na Bolsa de Valores, para uma empresa ser negociada na Bolsa de Valores, é que essa empresa seja de capital aberto. O que é, afinal, uma empresa de capital aberto? Bom, Léo, assim, toda empresa nasce de capital fechado, ou seja, são os primeiros acionistas que escolhem abrir a empresa e abrem uma empresa de capital fechado, ou seja, ninguém negocia aquelas ações, você não tem um mercado que a gente chama de mercado secundário para essas ações. A empresa de capital aberto é uma empresa que tomou a decisão de negociar parte das suas ações em bolsa de valores para o público. Então é uma empresa onde várias pessoas, quem quiser, pode participar do capital dessa empresa. Por isso, capital aberto. E qual o tamanho mínimo de uma empresa de capital aberto para que ela possa entrar na Bolsa de Valores? Léo, uma empresa de capital aberto tem muitos custos adicionais além de uma mesma empresa de capital fechado, porque ela tem que ter uma transparência enorme com todos os acionistas e potenciais acionistas, tem que divulgar resultados trimestrais, convocar assembleias, tem que ter conselhos fiscal, de administração e por aí vai. Então, uma empresa, para valer a pena abrir o capital, ela tem que já ser relevante. Para você ter uma ideia, as menores empresas negociadas em bolsa, que eu acredito que o custo já impacte elas, são empresas que têm um valor de mercado na ordem de 100 a 200 milhões de reais. Poxa, então os 10 mil deles, se fosse uma empresa, assim, não rolaria negociar na Bolsa não, né? Não, se quiser vender é melhor procurar um comprador privado. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Bom, senhoras e senhores, está na hora de descontrair. Relaxa aí do outro lado. Eu tô super curioso para saber o que é que o Caio aprontou essa semana. Muita coisa acontecendo. Será que teve escorregada? Chegou a hora de repercutir os principais assuntos por um ângulo diferente? O ângulo do humor? Chega mais, Caio Melo. É hora do nosso... Ibovespa! Ibovespa! Bom, não é surpresa para ninguém que muitos setores estão sofrendo bastante com a pandemia. Na última semana, meu serviço de inteligência particular, que funciona, viu? Trouxe a informação de que os serviços de streaming estão bastante preocupados com o nosso país. Verdade, as ações vão despencar. As pessoas estão cancelando Netflix, Amazon, Disney, HBO, porque agora a moda é maratonar reuniões ministeriais do Brasil. E se essa última reunião fosse virar filme, seria para maiores de 18 anos. Vocês viram tanto de palavrão? Foram 37. Até a Dercy Gonçalves ficou mal e se revirou no túmulo, gente. Eu sou uma mulher respeitável. Eu exijo respeito comigo. Eu sou do tempo que a virgindade era patrimônio. Falando agora do Jaburu, o governo federal está disposto a gastar 44 mil reais para comprar uma esteira ergométrica para o vice-presidente Hamilton Mourão. Bom dia! 44 mil reais, hein? A esteira já vem com tela touch, TV, internet e curso interativo. Para você, investidor, seria legal ter uma esteira dessa, fala a verdade. Só que com esse preço, ela já deve vir com aquelas dicas de investimento e o modo automático de mensagens com a voz do Mourão, para você se exercitar e mandar bom dia no grupo da família. Bom, além do vice, o que caminha a passos largos são as empresas de videoconferências. A Zoom está valendo mais que a Petrobras, a Ambev e 7 companhias aéreas somadas. Com a pandemia, quem pensava em viajar de avião, pluct-plact Zoom não vai a lugar nenhum. Mesmo assim, é um fato que assusta. Dos mesmos criadores de A Mão Invisível do Mercado, vem aí a Mão Imprevisível do Mercado. Indo de encontro a isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu a entrada de pessoas vindas do Brasil no país devido ao coronavírus. Para meros mortais como eu, essa informação não muda muita coisa. Agora, o Léo e o Carlos que estão investindo dinheiro, aí a Disney fica para depois. O Trump inclusive disse algo como: I'm sorry, Leonardo and Carl, but this travel's not gonna happen until Brazil be great again, okay? Mas tudo bem,
o Mickey pode esperar a nossa dupla dinâmica, viu, seu Trump? Os 10 mil deles. Esse Caio, eu vou dizer uma coisa, viu? Você sabia que ele imitava o Donald Trump assim, não? Eu não sabia, Léo, mas confesso que gostei bastante dessa imitação aí. Esse Caio é complicado, viu? Boa, Caio, bacana. Só que uma das piadas que o Caio fez teve a base de mencionando o aumento de 151,4% valorização da empresa Zoom, que é uma empresa de videoconferências. E a pandemia ajuda muito a explicar o porquê desse crescimento, né, Carlos? Sim, a pandemia ajuda a explicar muito, mas eu não acompanho a empresa de perto para dar uma posição mais enfática. Mas qual que é a minha leitura aqui e agora? É claro que o consumo de Zoom aumentou muito por conta da distância, do isolamento, isso ao redor do mundo. Então é indiscutível que a receita dela vai aumentar, ela vai ter mais faturamento agora nessa fase e talvez lá para frente. Mas tem muitas coisas que você tem que ponderar antes de justificar uma alta tão relevante quanto essa. Primeiro qual que é o efetivo aumento do faturamento de uma empresa como a Zoom e por quanto tempo ela continua? É sustentável ou é só uma coisa momentânea por conta desse isolamento? O segundo ponto, o quanto disso vai ser refletido em lucro? É uma empresa que gera lucro? É uma empresa que vai gerar lucro? Qual que é a capacidade dela de gerar lucro? E o que eu sei é que hoje ela gera muito pouco lucro. Pode ser que lá na frente gere mais, mas eu consideraria investir em Zoom agora, depois desse aumento de preço, muito arriscado. No radar. No radar. E vamos descobrir quais fatos ou eventos o investidor deve levar em consideração nessa próxima semana. Nos Estados Unidos, Jerome Powell, presidente do Fed, o Banco Central norte-americano, vai discursar para a nação. É isso mesmo, na televisão, no rádio, os norte-americanos têm esse costume. O país ouve o presidente do Banco Central. Qual que é a expectativa, Carlos? A expectativa sempre é grande em cima do discurso do Powell, porque ele vai mostrar para a gente qual que é o apetite do Banco Central americano de continuar estimulando a economia, seja com redução de juros, seja com injeção de dinheiro. Então é bom sempre ficar de olho no que ele fala, porque ele pode movimentar os sentimentos do mercado. Serão divulgados os índices da atividade industrial e da atividade de serviços nas principais economias do mundo: China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha. Como é que isso impacta a macroeconomia, Carlos? Isso vai trazer para a gente uma fotografia de como a indústria e o setor de serviços têm reagido ao longo dessa pandemia, dessa fase de isolamento, e trazer um pouco também do sentimento dos agentes industriais e da indústria de serviços quanto ao futuro que a gente deve experimentar. Os desdobramentos da situação de Hong Kong e os eventuais conflitos entre Estados Unidos e China deixam o mundo sob tensão. Só para contextualizar você, protestos costumam acontecer em Hong Kong. Muitos manifestantes pedem a independência dessa região frente à China. Mas a China conseguiu aprovar leis para reprimir os protestos. E os Estados Unidos estão monitorando a situação de perto. Esse fato traz um ponto de atenção no mercado porque, se você fizer uma retrospecção desde 2018 e 2019, Estados Unidos e China vinham naquele conflito, a famosa guerra comercial, que parecia caminhar para uma resolução no começo desse ano. O que acontece? Para os Estados Unidos, é importante você ter um Hong Kong com a maior independência possível. Então, essa intervenção da China que vem ocorrendo em Hong Kong pode esquentar os ânimos das autoridades americanas e chinesas, que podem culminar num novo conflito comercial entre Estados Unidos e China, que traz uma aversão ao risco para o mercado de renda variável. E os Estados Unidos valorizam que Hong Kong mantenha a relativa independência porque é uma região em que os norte-americanos têm mais entrada? Seria isso? Hong Kong é um centro financeiro mundial, então quanto menos controlado ele for, quanto mais livre mercado
ele tiver, mais interessa para os Estados Unidos e para os países capitalistas. Mais liberdade o investidor encontra ali para atuar. E vamos para a nossa dica, a dica da semana. Carlos, semana passada eu recomendei uma obra, um livro, agora é a sua vez. O que é que você separou? Eu trouxe aqui um outro livro que ele é bem curto, bem fácil de ler e ele vai mostrar para você como que um investidor pensa. Não necessariamente você vai concordar com todas as ideias dele, mas você vai ter uma dimensão melhor de como você deve encarar o investimento em ações. O nome desse livro é Os Axiomas de Zurique. Os Axiomas de Zurique. Axioma é um nome bonito, hein? Ó, tiver um filho aí, ó. Axioma. Não, deixa pra lá. Nas redes sociais, siga a gente, @os 10 mil deles. Vamos para nossa sessão de abraços e beijos aqui. Mandar um abraço pro meu parceiro Gilisson Sino, um cara de uma generosidade ímpar que tá toda semana com a gente acompanhando. Valeu, Giles. Abração também pro Acácio Pimentel. Esse curte investimento, viu? Curte investimento, mercado de ações, anda ligadíssimo no nosso conteúdo. Valeu. Um beijo pra Denise Joseph. Ela não conhece bem o mundo da Bolsa de Valores, mas topou mergulhar com a gente nessa. É isso, Denise. Obrigado. E para finalizar a sessão de abraços aqui de hoje, saudar o Gomão Ribeiro, narrador esportivo dos bons, que diz que tá achando didático e dinâmico o nosso projeto. Valeu! Lembrar que você pode fazer como eles, interagir com a gente lá no Instagram do programa, @os 10 mil deles. E agora também a gente fala das perguntas da semana, a galera que mandou pergunta pra gente através do Insta. A pergunta 1 do querido Lucas Gomes, abração pro Lucas. Ele pergunta sobre como saber se uma empresa é de capital aberto para adquirir ações. E também quer saber se, ao trabalhar em uma empresa, é possível comprar ações dela ou se isso significaria conflito de interesses. Bom, vamos lá. Para você saber se a empresa é listada na bolsa, basta você procurar as empresas listadas no próprio site da B3. Lá vai ter a lista completa de todas as empresas que são negociadas em bolsa de valores e você consegue pesquisar também pelo nome caso queira. Em relação à sua segunda pergunta aqui, eu diria que primeiro não é um conflito de interesse, tá? É até um alinhamento de interesse seu com a empresa. Aqui na nossa profissão de gestão, a gente sempre aprende duas coisas. A primeira é, você tem que defender primeiro os interesses dos seus clientes, no caso você não tem um cliente. O segundo, você tem que defender os interesses da empresa que você trabalha. E aí, nesse caso, é a empresa que você trabalha. Você comprar ações da empresa que você trabalha faz total sentido, desde que você acredite que o preço dela é inferior ao valor que você espera que ela vá gerar. E segundo, você não tenha informações privilegiadas. Se você tiver informações privilegiadas, evite, porque isso pode gerar problemas para você no futuro. Pergunta excelente aí do Lucas Gomes. Valeu, Lucas. O Vinícius Lima pergunta qual é o investimento menos arriscado. E aí, Carlos? Assim, existem várias formas de medir o risco, tá? E diversos riscos diferentes. Eu imagino que a sua pergunta seja na linha do risco de preço, ou seja, na linha de oscilação do preço ao longo do tempo, e no risco de crédito, ou seja, o risco de você não receber esse dinheiro de volta. Olhando apenas esses dois riscos, o investimento com menos risco, que oferece menos incerteza, é o investimento em tesouro Selic, ou seja, você está emprestando dinheiro para o governo a taxa de juros básica do Brasil. E aí a gente está falando da renda fixa, que é bem diferente do mercado de ações. Vamos para a pergunta da Camila Fernandes. Vale a pena resgatar ações já investidas para comprar um imóvel ou vale seguir pagando aluguel? Muita gente tem essa dúvida, hein, Carlos? Assim, primeiro eu vou trazer um choque de realidade aqui para os ouvintes. É o seguinte, a maioria das perguntas sobre investimentos, a resposta vai ser depende. E essa não é diferente, tá? Essa realmente depende da situação e das preferências da pessoa. Se você for analisar de um ponto de vista financeiro apenas, você vai ter que comparar aí o retorno que você espera ter no investimento em ações com o aluguel que você paga hoje em dia. Se o retorno for maior do que o aluguel,
vale a pena manter esse investimento. Se o aluguel for maior do que o retorno esperado no investimento, vale a pena você vender esse investimento e comprar um imóvel. Mas esse não pode ser o único fator que você vai analisar. Existem diversos outros fatores. Por exemplo, esse imóvel é definitivo ou é transitório? Você já tem uma reserva de emergência capaz de arcar com esses aluguéis caso você venha perder a renda? Você sabe que quando você tem um imóvel próprio, o seu gasto por mês com moradia é menor. E um outro ponto que também deve ser levado em consideração é o seu sonho de ter uma casa própria ou não. Você faz questão de ter um imóvel para morar ou você não se importa de viver de aluguel? Todos esses fatores vão determinar na sua própria resposta. Então eu não posso te dar uma resposta exata aqui, mas espero ter contribuído para a reflexão. E o Gabriel Marcelino também interagiu com a gente lá no Instagram perguntando quais os tipos de investimento que valem a pena. Esta pergunta... Fala aí, Carlos. As perguntas tão fáceis de responder hoje. Bom, assim, primeiro é importante você determinar 3 fatores, tá? O primeiro, quais são os seus objetivos com os investimentos? O segundo, qual que é a sua capacidade de correr risco nesses investimentos? E o terceiro, o quanto você está disposto a correr riscos? O que eu posso dizer é assim, na parcela em que você não deve correr riscos, como a reserva de emergência, é recomendado que você invista em ativos de renda fixa, com grande liquidez e com baixo risco de crédito, ou seja, títulos do governo, títulos de grandes bancos e por aí vai. Falando da evolução do seu patrimônio no longo prazo, ou seja, quando você quer construir riqueza, aí ativos como fundos imobiliários e empresas fazem mais sentido. Quando você fala ativos que tenham alta liquidez, o que isso quer dizer na prática? Alta liquidez é quando você consegue transformá-lo em dinheiro de forma rápida, entendeu? Então, por exemplo, títulos do governo negociados no Tesouro Direto, se você solicita uma venda hoje, amanhã esse dinheiro já está na sua conta e você pode usar ele. Já um imóvel, por exemplo, ele tem baixa liquidez. Você não consegue do dia para a noite vender a casa e já ter o dinheiro na conta. Faz sentido. E com isso nós estamos chegando ao fim de mais um episódio, os 10 mil deles. Maravilha ter podido ter você aí do outro lado com a gente em mais uma. A gente lembra que os 10 mil deles fica disponível no seu player favorito. Pode escolher entre Pocket Casts, Spotify, WeCast, Castbox, Player FM, Podbean, Deezer, Stitcher, TuneIn, Overcast, Podcast Addict e Podcast Republic. A apresentação e edição de Leonardo Levati, comentários do nosso Carlos Castrucci, produção de Caio Melo e as mídias digitais de Matheus Fernandes. Esse episódio teve um trecho de áudio do SBT. A gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Carlos, super obrigado e até lá. Tchau. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e semana que vem estamos aí para explicar mais coisas para vocês. Um abraço. Semana que vem tem mais, os 10 mil deles. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.